Então, nós vamos continuar o nosso estudo sobre Deus e o sofrimento cristão. Nós não vamos ler o texto agora, nós vamos ler durante o estudo. E só queria convidar você a fechar os seus olhos, falar com Deus, pedir que Deus possa nos abençoar agora, falar conosco, que Deus possa fazer com que a vontade dEle, a revelação dEle tenha sentido para nós. E nessa oração nós vamos agradecer também. Nós temos aqui, a superintendente Linete passou já os aniversariantes, e nós temos dia 7 é que dia? Dia 7 é depois da manhã, né? Aniversário da Aninha, aniversário da dupla dinâmica Pedro e João Bertossi. Aí dia 10 tem aniversário da Claudinha, do Henrique também, vai fazer 19 aninhos o Henrique, né? E dia 11 é da Caroline. E também dia 9 nós temos um dia muito especial, que é o dia do diácono, né? Esses homens que Deus tem levantado para abençoar a nossa igreja. Então, nós vamos começar o nosso estudo com uma oração, agradecendo a Deus pela vida dos nossos aniversariantes e agradecendo também a Deus pela vida dos nossos diáconos, não só desta igreja, mas todos os diáconos das igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil. Queria pedir à nossa irmã Claudinha que ore o Senhor. Está me escutando, Claudinha? Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. Estou escutando. Bom dia. Então tá bom. A Claudinha vai orar, então, pelos nossos aniversariantes, orar pelos diáconos e também já orar para que Deus possa nos abençoar no nosso estudo. Oremos, então. Pai querido, nós buscamos a Tua presença nessa manhã, meu Deus. Porque nós temos necessidade de Ti. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, presente em nossas vidas, nos confortando, nos orientando, nos moldando, ó Deus, conforme o caráter do Teu Filho amado. Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para conosco, ó Deus, para com a Tua igreja. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem nos mantido, ó Deus, firmes na fé. O Senhor tem, ó Deus, suprido as nossas necessidades. O Senhor, ó Deus, tem provido, ó Deus, meios para que nós possamos continuar como igreja do Senhor, nos reunindo, ó Pai, nos confraternizando, ó Deus, ainda que online, e aprendendo, ó Deus, do Senhor, porque nós necessitamos dia a dia da Tua palavra, que é o nosso alimento, ó Deus, espiritual. Pai querido, nessa manhã, ó Deus, nós agradecemos pela vida de todos os nossos irmãos aniversariantes. Agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos diáconos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem levantado homens e crentes, ó Deus, valorosos, ó Deus, que têm servido ao Senhor de todo o coração, Pai. Amém, Senhor. Ó Deus, nós colocamos a vida deles na Tua presença, para que o Senhor seja servido e continuar abençoando, ó Deus, para que eles possam ser bênção na vida dos seus irmãos, na vida, ó Deus, da tua família, dos amigos, ó Deus, e principalmente eles possam ser bênção na tua igreja. Muito obrigado, ó Deus, por este dia. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do nosso pastor. Que o Senhor continue, ó Pai, com a tua mão, com a tua misericórdia, com o teu amor, suprindo todas as suas necessidades, dando, ó Deus, sabedoria para ele estar conduzindo, ó Deus, o teu povo. Pai. Amém, Santo. Obrigado, ó Deus, fica conosco, abre o nosso coração, abre a nossa mente, para que nós possamos ser servidos pela palavra do Senhor, para que nós possamos ser moldados, ó Deus, pela palavra, porque é ela que vai nos alimentar, ela é quem vai nos transformar, e ela é quem vai nos moldar, ó Deus, para que nós possamos ser filhos amados, obedientes à tua palavra. Muito obrigada, Pai, perdoe os nossos pecados, em nome de... Amém. 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 Só ajeitar um negócio aqui. Pronto.
Como eu estava falando antes da oração e antes de abrirmos o nosso estudo, nós temos visto e entendido que Deus é soberano. Isso é um fundamento da fé, fundamento da revelação bíblica, fundamento do cristianismo, um dos fundamentos da reforma, um dos fundamentos de tudo aquilo que a gente acredita a respeito de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, ele governa todas as coisas, levando todas as coisas a cumprir o seu bom propósito. E é assim que nós cremos, e esta é a verdade bíblica. Isso significa também, então, que até mesmo o sofrimento está dentro do governo de Deus, está dentro desse governo providente, né? Se o sofrimento existe, é porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, bom e justo, de alguma maneira deseja que esse sofrimento exista. Existe um propósito poderoso, um propósito bom e um propósito justo para que o sofrimento exista como ele existe. Essa é o fundamento de tudo aquilo que a gente viu, ou a essência de tudo aquilo que a gente viu nessa parte doutrinária do nosso estudo. Trazendo agora a coisa para uma perspectiva mais prática, então já nos vem uma pergunta: se Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento, e se Ele tem levado todas as coisas para um bom propósito, a pergunta é: que propósitos são esses? Ou por que Deus permite o sofrimento? Como o nosso tema é sofrimento cristão, Deus e o sofrimento cristão, nós vamos concentrar mais na ideia do sofrimento cristão, embora no final nós vamos dar também uma pincelada sobre os sofrimentos, os propósitos para esses sofrimentos de maneira geral, como, por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo. Então, qual é o propósito de Deus em permitir que a gente sofra? Durante o estudo, nós já vimos alguns propósitos, né? Nós vamos voltar a essas questões, né? Mas antes da gente avançar, eu queria que os irmãos entendessem primeiramente que nem sempre é possível saber o que Deus pretende com um sofrimento específico nosso. Nem sempre Deus revela para nós porque nós estamos sofrendo. Ou, na maioria das vezes, nós não temos consciência do porquê estamos sofrendo. Você pode ver, por exemplo, na história de Jó, né? Nós sabemos porque Jó sofreu, mas Jó não sabia porque estava sofrendo. E então, essa tentativa de sempre buscar um propósito, por que eu estou sofrendo agora? O que Deus quer com esse sofrimento específico? Por que Deus quer que eu sofra agora? O que Ele quer produzir na minha vida com esse sofrimento? Nem sempre é um questionamento plausível, porque às vezes vamos chegar a conclusões que não são verdadeiras, né? Eu vejo isso acontecer muito na vida dos irmãos, e quando a gente está sofrendo, quando outras pessoas estão sofrendo, então nós nos perguntamos, e as outras pessoas também chegam para a gente dando meio que um direcionamento para a nossa vida. Não, você está sofrendo por causa disso, você está sofrendo por causa daquilo outro. Os amigos de Jó fizeram isso com ele e só atrapalharam a história, né? Então, se Deus quer que a gente saiba por que a gente está sofrendo, a gente vai saber. Então, não é uma questão de ficar tentando entender um propósito específico, né? Porque nem sempre Deus mostra para a gente o motivo pelo qual a gente está sofrendo. E, na maioria das vezes, quando a gente fica sabendo, é depois de muito tempo que o sofrimento já aconteceu, quando a gente olha para trás e vê que
nossa, essa trajetória que eu tive, eu sofri, aí aconteceu isso, aquilo outro, isso aconteceu na minha vida. Eu agradeço a Deus por aquele sofrimento, porque isso me trouxe uma bênção. Por exemplo, eu vou dar um exemplo particular. Quando eu saí da igreja de Ibatiba, eu não queria sair da igreja de Ibatiba. Para mim foi um sofrimento muito grande, porque o ministério lá estava indo muito bem, estava dando muito certo. E eu sofri, cheguei a perder quase 10 quilos quando eu tive que sair de Ibatiba. Mas hoje eu consigo olhar que foi uma bênção de Deus todo aquele sofrimento, porque tem sido uma bênção para mim a Igreja Presbiteriana de Alegre. Então, às vezes a gente fica sabendo, às vezes o tempo nos mostra o bom propósito de Deus, mas nem sempre a gente fica sabendo. Então, quando nos propomos agora a estudar os propósitos de Deus para o sofrimento, eu não estou pretendendo apontar para você por que você está sofrendo agora. Né? Eu não posso fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso, nem devo fazer. O que nós vamos fazer é perceber, olhar para o que a Bíblia fala dos propósitos de Deus, de maneira geral. Né? O que Deus aponta, o que a Bíblia aponta como propósitos divinos para o sofrimento. Lógico que nós não vamos fazer uma lista completa, mas vamos estudar alguns textos durante alguns domingos que nos mostram o porquê a gente está... O porquê que Deus, às vezes, permite o sofrimento na vida do cristão. E o primeiro texto está lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. É uma história que você conhece. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Agora vamos pular lá para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que incomoda ainda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Então nós vamos começar falando sobre fé. Não simplesmente de uma fé qualquer, mas a respeito da fé que salva, da fé que nos torna cristãos.
né? Então, para a gente começar a pensar sobre os propósitos de Deus relacionados à nossa fé, quem pode, para mim, definir o que é fé? Porque é uma questão tão primordial, né? É uma base do cristianismo, porque todo cristão crê. E o que de fato significa isso? O que é fé, na opinião de vocês? Fé, para mim, é você acreditar naquilo que não precisa ser provado, nem comprovado, Isso. né? Naquilo que você não precisa, você tem que acreditar naquilo. É uma força interior que faz você acreditar numa questão que não precisa ser provada. Você nem entende. É, Muitas é, vezes você nem entende, você não consegue. É a questão do sofrimento, né? ah, Você não entende como a coisa funciona, mas você, de certa forma, crê que a de crer. coisa é do jeito que tem que ser, né? Eu lembro uma vez, numa pregação, eu acho que foi daquele menino lá de River, esqueci o nome dele, acho que foi do Ramon, né? Ele Sei. falou sobre isso, de você, que Deus, ele falou assim, que se Deus precisasse provar, né, o que ele é e a sua existência, a gente não precisaria ter fé nele. Seria A evidente. partir, a partir do momento que ele precisasse provar o que ele a nossa fé não faria sentido. Entendeu? Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Com a questão da gente acreditar naquilo que não precisa ser comprovado, entendeu? Nem explicado. Isso é fé. Até mesmo pegando gancho nisso que você disse, a fé, ela também, ela se revela naquilo que a gente não conhece, não entende, melhor dizendo. Não Sim. conhece, não entende. Porque se a gente entendesse tudo a respeito de Deus, Deus seria o tamanho da nossa cabeça, né? Então, o fato da gente não entender é o que mostra que ele é muito maior do que o nosso conhecimento, a nossa capacidade intelectual, né? Muitas coisas a gente não entende, Eu né? acho interessante que existem até alguns estudos, né, dentro da área médica que já falam na importância da fé, né, para o ser humano. Não Isso. é? Alguém mais quer me definir fé? A fé salvadora, como eu disse, não vamos falar de qualquer tipo de fé, né? Porque são vários tipos de fé que a gente poderia falar aqui, mas a fé salvadora não é simplesmente uma convicção nas verdades bíblicas, né? Muitos acreditam em Deus, acreditam em Jesus Cristo, acreditam na cruz e tem fé de fato em Jesus Cristo, tem fé na cruz, tem fé na doutrina da salvação, mas ainda assim não são salvos. Fé não é simplesmente acreditar. E fé também não é uma virtude humana. A fé verdadeira, embora a fé comum possa ser algo produzido, e é algo produzido pela própria natureza humana, né? Alguém que crê no sol como Deus, e isso é produzido pela própria natureza humana. A fé bíblica, a fé que salva, ela não é produzida por nenhuma virtude humana. Nós não somos capazes de produzir fé. Fé é um dom de Deus, e seria essa primeira definição de fé. A fé verdadeira, a fé que salva, é uma manifestação da graça regeneradora na vida do homem, né? A fé acontece quando Deus começa a preparar nossa mente, o nosso coração para recebermos a verdade do Evangelho. Então, a fé que salva é produzida pelo próprio Deus no nosso coração. E uma definição que eu escrevi aqui a respeito de fé é que fé ela acontece quando Deus nos capacita a ver, a compreender e a responder à revelação dele. É quando as verdades
de Deus, que Deus nos revelou, se torna o fundamento da nossa existência. É diferente, então, a pessoa simplesmente acreditar naquilo que Deus revelou nas Escrituras, e quando as verdades das Escrituras se tornam o fundamento da existência deles. Esta segunda é, de fato, a fé. A fé é quando as verdades de Deus tomam a nossa vida e se torna, por exemplo, a maneira como eu vejo o mundo, a maneira como eu penso, a maneira como eu desejo, a maneira como eu ajo, a maneira como eu vivo a vida. E então, por que eu estou trazendo essa definição assim? Porque dessa maneira a gente entende que a fé ela não pode ser teórica. Não existe uma fé apenas teórica. Não existe uma fé que é apenas a fé dos livros, ou a fé da Bíblia, ou a fé da igreja. A fé ela tem que ser prática. A fé ela tem que ser a fé da vida, não a fé na vida, mas a fé da vida, né? A fé que nos faz viver a vida. A fé verdadeira ela tem que funcionar sempre quando ela for necessária, ou seja, sempre ela é necessária. Então, quando a fé não funciona, me levando a confiar em Deus, a descansar em Deus, a obedecer a Deus, a adorar a Deus, a ter minhas opiniões baseadas na verdade divina, a olhar o mundo com as lentes do Evangelho, é uma cosmovisão bíblica. Quando a minha fé não me leva a essas coisas, ela não é fé, porque a fé verdadeira tem que me levar a essas coisas, ela tem que ser prática. Bom, por ser prática, uma das características da fé, que é um dom de Deus, é que ela tem que ser exercitada. Ela não pode ser guardada. E quanto mais você exercita a sua fé, mais a sua fé se fortalece. Mais ela se torna robusta, mais ela sustenta a sua vida, mais ela descansa o seu coração, mais ela molda as suas atitudes, mais ela transforma a sua vida, mais ela direciona as suas decisões, pode ter certeza. Acontece com a fé mais ou menos o que acontece com muitas outras áreas da vida, como, por exemplo, com o corpo humano. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. A inteligência humana, quanto mais você estuda, mais você tem capacidade de aprender. Uma mente que para de aprender, que para de estudar, com o tempo ela perde a capacidade de aprender. A inteligência também é dada por Deus, mas ela precisa ser exercitada. As habilidades humanas precisam ser treinadas e exercitadas. O conhecimento humano tem que ser treinado. Assim também, aquele que tem fé de maneira prática, aquele que exercita a fé, aquele que tem experiências com a fé, ela tem a sua fé fortalecida, né? E aí, já chegando aonde eu quero chegar no nosso estudo de hoje, passei todo esse caminho para chegar onde eu estou querendo chegar agora, é que muitas vezes, em tempos bons, em tempos fáceis, em tempo em que tudo está dando certo, em tempos em que o dinheiro está sobrando, em tempos em que você tem segurança no seu emprego, em tempos em que a saúde está em dia, em tempos em que a família está uma bênção, em tempos em que o governo é bom, o tempo em que tudo está acontecendo perfeitamente, às vezes nós não praticamos a nossa fé. Às vezes nós esquecemos dela. Às vezes nós abandonamos porque simplesmente nos guiamos por aquilo que vemos. Para que eu vou precisar de depender em alguma coisa sobrenatural se todas as coisas que para mim são naturais estão sustentando a minha vida? Mesmo que a gente não faça esse raciocínio de maneira clara, assim, eu parei para pensar isso agora, mas interiormente no meu
inconsciente, eu vou começar raciocinando dessa maneira. Então está tudo funcionando perfeitamente, de maneira que a minha fé vai... Eu vou deixando de exercitar a minha fé e ela vai enfraquecendo. Então Deus permite, muitas vezes, que a gente passe pelo sofrimento para a gente exercitar a nossa fé. Para a gente ter que voltar a olhar para a fé. Foi isso que aconteceu com Jairo. Jairo era um homem muito importante da sua época, um religioso. Ele era um homem bem-sucedido e líder da sinagoga. Então, era uma pessoa de liderança na igreja judaica. Ele certamente vivia a sua vida de maneira comum, como todo judeu da sua posição vivia, né, cumprindo seus compromissos, vivendo seus dias felizes, seus dias tristes, até que um dia uma coisa terrível aconteceu com Jairo. A filha dele ficou doente e o versículo 22 diz que a menina estava morrendo. E até aquele momento não existia nada capaz de solucionar o problema daquela menina. Nenhum recurso que aquele homem tinha podia solucionar a saúde dela. Então, nesse momento, Jairo se volta para Jesus. Eu acho isso tremendo, porque a gente não tem, até então, nenhum relacionamento de Jairo com Jesus. Não existe nenhuma narrativa de Jairo acompanhando Jesus, interagindo com Jesus, nada. Né? Ele não tinha nenhum relacionamento com Jesus antes, mas a doença certamente fez ele prestar atenção em uma notícia que estava circulando pela região, né? De que existia um homem da tribo de Davi que dizia que era filho de Deus e que tinha poder para fazer milagres. Né? Ele ouve isso de alguma maneira, e é interessante que Jairo conhecia as profecias do Antigo Testamento que falava a respeito do Messias, da vinda do Messias e dos sinais que viriam, que viriam para mostrar a vinda do Messias. Né? Porque como líder da sinagoga, certamente ele já pregou e tinha estudado muito a respeito disso, porque era um tema recorrente na época. Todos os judeus estavam ansiosos pela vinda do Messias. Então, chega um momento em que Jairo tem que tomar uma decisão na vida dele. Né? Não era mais hora de livros, era hora de atitudes. É a hora de dar um passo de fé, de tornar a sua crença o fundamento da sua vida. Então, Jairo vai a Jesus. E quando Jairo vai a Jesus, de uma maneira que a Bíblia não nos revela, ele já tinha um conhecimento muito grande a respeito de Jesus, porque ele chega, o versículo 22 diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Isso é um símbolo de rendição. O judeu não faria isso. E, principalmente, lá em Mateus, capítulo 9, versículo 18, que narra esse mesmo texto, fala que Jairo adorou Jesus. Então, ele vai a Jesus crendo que Jesus é Deus, porque um judeu não adoraria nenhum outro Deus, ele seria apedrejado, linchado ali, um líder da sinagoga adorando um outro Deus, isso era impensável. Então, ele chega e entende que Jesus é um com o Pai Todo-Poderoso, Deus que ele sempre conheceu no Antigo Testamento. Né? Então, ele se prostra diante de Jesus, o adora e clama por um milagre, para que o Senhor Jesus curasse a sua filha. E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê o que o sofrimento fez com Jó. Com Jó, não, com Jairo. Todas as vezes que eu falar Jó, vai ser Jairo. Não, só uma vez que eu vou citar Jó. Então, só naquela vez vai ser Jó. Os outros, todas as vezes, vai ser Jairo. E então, olha o que o sofrimento fez com Jairo. Um homem líder da sinagoga, que aparentemente não tinha relacionamento nenhum com Jesus, o sofrimento fez com que, de alguma forma, ele buscasse a verdade e essa verdade o alcançasse de maneira poderosa e ele fosse a Jesus. Então, o sofrimento foi instrumento de Deus para levar Jairo até Jesus. Ele chega quebrantado ali diante de Cristo.
Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso acontece com muitas pessoas. Eu lembro de quando eu estava terminando o meu seminário, há 20 e alguns anos atrás, e estava preparando a minha monografia sobre sofrimento. Eu estava fazendo capelania no Hospital Evangélico lá em Belo Horizonte, para lidar um pouquinho com isso. E aí eu estava fazendo capelania, não, fazendo estágio, né? E então eu estava conversando com o capelão do hospital lá, e uma das coisas que ele me disse é o seguinte, Marcelo, uma das coisas que eu mais vejo aqui no nesse hospital são cristãos sendo trazidos aqui por Deus para serem tratados. Então, muitas vezes Deus faz isso, né? Infelizmente, para muitas pessoas, essa busca em momentos de sofrimento não passa de um grito de desespero. Uma espécie de tábua de salvação, né? A pessoa está passando aperto, então ele logo corre para Jesus e pede oração para todo mundo e vai em todas as igrejas que ele pode ir. Se tem uma irmã da bênção que faz oração poderosa, então ele corre em busca dessa irmã da bênção, vai em uma outra igreja, vai em outra igreja, ele busca tudo que ele pode entender como produtores de milagres e começa a buscar. Mas logo que isso passa, tudo acaba. A dor passa e aquela fé que ele tinha já não é mais real, né? A vida volta ao normal e vivendo a mesma vida alheia a Deus que ele tinha antes. Eu já falei aqui a respeito da música A Dor, da banda Resgate. Nela, o pastor Zé Bruno, que é o vocalista da banda e também o autor da letra, ele diz assim, quem sofre, uma estrofe da letra, quem sofre quer ficar de pé, e todo mundo reza noite e dia. Deus vira pai e os homens são irmãos de fé, mas quando passa, tudo é utopia. Escuta essa música, você vai gostar bastante. A dor. Quem sofre quer ficar de pé, ou seja, quer logo sair dessa enfermidade. E todo mundo reza noite e dia. Eu acho tremendo ele usar a palavra reza, porque dá uma ideia que não é uma oração profunda, é apenas uma busca, né? Deus vira pai e os homens são irmãos de fé. Mas quando passa, tudo é sonho, tudo é utopia. Né? Infelizmente, esse é o retrato de muitas pessoas. Né? Mas para outras pessoas, momentos de sofrimento são também momentos de crescimento. Como eu disse, são momentos em que as pessoas estão sendo tratadas por Deus. Através da dor, Deus tem moldado a fé de tantas pessoas, como fez com Jairo. E olhando para a história de Jairo, a gente pode ver, por exemplo, que muitas vezes Deus usa o sofrimento para nos fazer crer que somente Ele sustenta a nossa vida. Você já reparou como que na hora do sofrimento, e principalmente quando se trata de enfermidade, é aí que nós olhamos para aquele que sustenta a vida? Porque se eu perguntar para todos aqui, quem faz as coisas acontecerem na sua vida, é lógico que todos nós vamos dizer Deus. Você crê nisso? Eu também creio. É Deus que faz todas as coisas acontecer na nossa vida. Né? E essa é uma verdade, porque a nossa vida está o tempo todo nas mãos de Deus. Né? O tempo todo existe um poder sobrenatural, um poder que não é natural, um poder que não vem da terra, um poder que não vem dos homens, que mantém todas as coisas existindo. Todo tempo, em todo instante, tudo é um milagre. Mas, só continuando isso, não é só quando a vida humana está por um fio que a gente precisa de um milagre. Quando o coração está quase batendo,
está quase parando de bater, quando a mente já não está mais funcionando, quando a doença é grave demais. Não é só nesse momento que a gente precisa de um milagre. Não é só quando a empresa está indo à falência que nós precisamos que Deus abra uma porta. Não é só quando a prova é difícil que nós precisamos que Deus ilumine a nossa mente e nos dê capacidade e inteligência. Não é só quando o casamento está em crise que nós precisamos de aprender a respeito de compreensão e perdão. Não é somente quando estamos desempregados que nós precisamos que Deus nos dê o pão nosso de cada dia. Nós precisamos de um milagre constantemente. Mas o problema é que quando as coisas vão bem, essa convicção de que Deus é quem faz todas as coisas acontecerem em nossas vidas começa a desaparecer como neblina. Essa convicção vai perdendo a dimensão que ela tem que ocupar na nossa vida. E nós vamos deixando de ser completamente dependentes de Deus, como disse agora há pouco. Nós passamos a confiar no nosso trabalho, acreditar que... não é que nós deixamos de acreditar na providência de Deus, mas é que as coisas naturais começam a tomar conta da nossa rotina e da nossa consciência, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. E aí nós passamos a viver como se essas coisas sustentassem a nossa vida. Passamos a confiar nessas coisas, buscar nelas. Se nós temos saúde, se nós temos dinheiro, se temos amigos, se temos influência, então nós temos um futuro garantido. Nós temos condições de resolver nós mesmos os nossos problemas. Nós temos condições de sustentar a nós mesmos, porque eu tenho dinheiro na conta. Se eu precisar de um médico, eu tenho dinheiro para pagar. Se eu precisar de trocar de carro, eu tenho dinheiro. Se eu precisar de comida, eu tenho dinheiro para comprar. Então, o que eu preciso? Eu preciso daquilo que eu tenho. Eu posso superar as dificuldades. Eu posso resolver os meus problemas. Eu sou inteligente, eu tenho recursos, eu conheço pessoas. Então, ainda que a gente intelectualmente continue acreditando que Deus é a fonte de todas as coisas e o que faz todas as coisas acontecerem em nossas vidas, nós começamos a viver como se isso não fosse verdade, como se a vida nossa, o nosso sustento estivesse na nossa mão e na nossa capacidade. Só que tem um problema. Tudo aquilo que é concreto, palpável, tangível, perceptível aos nossos sentidos, não passa de ilusão, não passa de poeira. Essas coisas não são concretas. Essas coisas são passageiras. Então, essa ilusão nos engana, nos dá uma falsa sensação de segurança. O que é real, de fato, é a mão invisível e poderosa do Senhor. É Ele que segura o fio da nossa existência. É Ele que segura a nossa vida. E muitas vezes, quando Deus tira essas coisas concretas de nossa vida, e aí Ele nos faz sentir desamparados. Aí toda aquela capacidade que a gente achava que tinha, todos os recursos que a gente achava que tinha, já não serve mais para nada. Aí a gente entende que tudo aquilo de fato não era concreto, de aquilo de fato não era real. Aquilo era de fato uma neblina, algo passageiro. E aí a gente se volta para Deus. Sim, pode falar. É interessante porque a gente não é questão, eu até entendi, porque acontece às vezes comigo. Não é questão que você perca a fé. É porque as coisas vão acontecendo tão no automático que você tem recursos, você tem pessoas que podem te ajudar, por exemplo, trabalho. Estou falando assim em relação até a essa questão de pandemia. Por exemplo, eu tenho um trabalho e eu já tenho uma estrutura toda montada. Aí, do nada, você tem que mudar e contar com você mesmo. Aí você, não é que você perca a fé, eu acho que a gente começa a agir no automático. Como se a gente tivesse assim, eu tenho aquela estrutura ali, então eu estou dependente dela. Aí eu coloco a minha dependência de ter aquele lugar. E uma das coisas que, tipo assim, aconteceram muitas coisas ruins, né, nessa quarentena. Mas uma coisa que eu posso falar que foi boa, pelo menos para mim, foi me mostrar que eu não tenho controle de nada. Eu tenho que depender inteiramente de Deus.
e que deixar as coisas só no automático, acreditar na minha capacidade intelectual, nos recursos que vão me dar, não necessariamente é o que vai manter a minha vida de pé. Isso. E nada melhor do que o sofrimento para fazer a gente entender isso. Porque é isso. A gente não perdeu a fé, mas ela perde o lugar que ela tem que ter em nós. Né? Ela perde a dimensão que isso tem. Por exemplo, você vai fazer uma prova complicada, você ora para que Deus te abençoe, mas às vezes é uma prova de uma matéria tão fácil que você nem ora, diz, essa aí eu dou conta. Sabe? Como se você precisasse, não precisasse de Deus naquele momento, porque naquele momento você dá conta. Né? Você falou a respeito de agenda, Mari. Umas coisas que eu conversei com alguns pastores, porque de todos os anos no nosso ministério aqui, esse ano foi o ano que a gente conseguiu fazer uma agenda extraordinária para a igreja. Né? Começou o ano com toda a agenda do ano pronta. Eu lembro perfeitamente da gente na virada do ano fazendo culto, né? E todo mundo cheio de ideias. Agora, quem teve a ideia naquela virada de ano que a gente passaria esse ano dessa maneira? Quem colocou isso na agenda? Esse ano nós vamos ter uma pandemia. Se alguém falasse isso, nós íamos falar besteira, essa pessoa não sabe o que está falando. Né? Então é desse jeito. Eu converso com muitas pessoas quando estão angustiadas, por exemplo, com um parente no hospital, em estado grave, e a pessoa diz, pastor, agora só um milagre. Só um milagre. E eu digo para essa pessoa, olha, na verdade sempre foi só um milagre. É agora que a gente percebe que é só um milagre. Mas antes também foi só um milagre. Então Deus pode continuar mantendo esse milagre na vida. E se ele quiser manter esse milagre, ele vai fazer vai acontecer uma cura. Agora, se for o tempo deste milagre acabar, que é o milagre da vida, ela vai acabar. Como poderia acabar também quando a pessoa tivesse plena saúde. Então, mas é o sofrimento que nos faz entender que a vida está por um fio. É a prova difícil que me faz entender que meus conhecimentos são limitados. É algo grande que muda a minha agenda, que faz entender que eu não tenho controle sobre a minha agenda. Os dias fáceis me dão a impressão que eu tenho. Porque tudo acontece do jeito que eu planejei. Aí, quando a gente começa a confiar nisso, muitas vezes Deus faz, olha, você precisa entender que não é assim. Que não é você, que sou eu. Então, dessa maneira, Deus usa o sofrimento para fortalecer a nossa fé. Ele usa o nosso sofrimento também, nessa questão de fé, para nos ensinar a acreditar enquanto a gente tem que esperar também. E isso aconteceu. Né? Depois que Jairo orou, foi a Jesus, Jesus até vai com Jairo para sua casa, mas por um tempo nada acontece. A gente pulou esse pedacinho da narrativa, mas Jesus está andando, uma multidão acompanhando, como sempre, né? E andar no meio de uma multidão não é fácil, é demorado. E uma mulher encosta em Jesus, todo mundo encostava nele, mas ele entende o que estava acontecendo e ele para conversar com a mulher. Eu gosto muito dessa cena, né? Porque ela chama uma piadinha, né? Porque Jesus para com a mulher que tinha 12 anos, que estava sofrendo de hemorragia, e pergunta para ela o que aconteceu. Quanto tempo você acha que uma mulher que tem 12 anos que está sofrendo, quanto tempo ela gasta para falar de toda a sua história?
né? Porque ela não vai falar apenas, eu estava doente em 12 anos e você me curou. Não, ela vai contar todos os médicos, quem acredita, quanto ela gastou, com quantas pessoas ela conversou, pessoas que tinham o mesmo problema que ela vai contar, a história vai ter muitas voltas, né? Porque as mulheres têm essa habilidade, né, de não falar em linha reta, né, de falar em curva, né, fazendo volta. Então, 12 anos de história é muito tempo de conversa. Então, o texto não diz quanto tempo Jesus ficou conversando com ela, mas eu não acredito, a não ser que Jesus tenha feito um milagre naquela mulher de ensinar ela a falar rápido, provavelmente ela gastou bastante tempo falando e a coisa foi piorando, 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 piorando. Não é? Jairo tinha urgência, mas a urgência de Jairo não apressou Jesus. A menina estava morrendo, era urgente, mas a urgência de Jairo não apressou Jesus. E é possível que isso tenha acontecido com você tantas vezes, né? Com problemas urgentes. E aí, quando a gente tem problema urgente, o que a gente faz? A gente ora com urgência, né? Deus, eu preciso agora, faça isso, um milagre, estou esperando, esperando, esperando. E às vezes a gente faz isso e olha para o céu e não tem resposta. Pelo menos não uma resposta que a gente ouça, não uma resposta que a gente veja, né? E aí o tempo vai passando e o problema vai só piorando. E a pergunta que a gente tem que fazer é por que Deus permite que isso aconteça? Por que muitas vezes Deus permite que as nossas orações fiquem vazias, ou fiquem no vazio, melhor dizendo, porque falamos e parece que estamos falando sozinhos. Quando Jairo chamou Jesus e Jesus foi com ele, e Jesus demorou, o que Jairo podia fazer? Entrar em desespero. Entrar em desespero ou tinha outra opção. Outra opção seria esperar. Ou né? ele poderia enterrar a filha dele e não esperar, porque a gente também faz isso. Ele poderia ter várias coisas que ele poderia ir contra a fé dele. Por exemplo, eu pensei assim, o que eu faria? Eu entraria em desespero. Talvez assim, meu Deus, isso não vai acontecer, Jesus não vai vir, ele ficou preocupado lá com outra coisa, acho que não vai dar mais tempo dele fazer um milagre. Não que você não está desacreditando de Jesus, mas é o que passa na mente humana. A gente perde um pouquinho da grandeza de Deus ao olhar para a gente mesmo. A gente faz isso constantemente. O tempo inteiro. É uma lutar contra isso. Eu acho, pastor, que eu acho que todo mundo, você está falando aí, eu estou refletindo, né? Todo mundo deve ter uma história pós-sofrimento para contar, né? De entendimento. Todo mundo, assim, se você parar para conversar, né? Uma pessoa que tenha Oi, peraí, fechei a câmera. O entendimento, né? Cristão e tal. Tem alguma história para contar, né? Você estava falando aí, eu estava lembrando aqui do sofrimento, sofrimento, não gosto dessa palavra, né? Mas das dificuldades que eu passei lá, quando eu estava lá em Batiba, né? E nada de acontecer, e nada de eu conseguir vir para cá, e quanto choro, quanto desespero, né? E aí depois de um tempo você para pensar, né? Por quê? Como que aconteceu? Por que eu tive que ir para Cachoeiro primeiro para poder chegar em Alegre, né? Porque se eu não tivesse ido para Cachoeiro, talvez eu não teria conseguido ir para Alegre, porque foi Cachoeiro que me mandou para Alegre, né? Então todo mundo tem uma história para contar depois de um tempo de sofrimento. Né? O difícil é viver essa história. Depois que ela passa, né? No momento a gente não enxerga, né? E essa semana foi uma semana assim muito difícil, né? E eu não verbalizei, mas internamente eu fiz meus questionamentos para Deus, sabe? Em relação à situação que a gente passa com a minha tia. Por que isso não resolve, né? Pastor, é inevitável. É inevitável. Se eu disser para o senhor que eu não questionei, eu vou estar mentindo. Claro. Sabe? Mas lá na frente a gente vai entender, né? O porquê disso tudo, né? Desse tempo,
dessa provação que a gente está passando, sabe? Eu falo sem medo de errar, que nenhum de nós que estamos aqui, e tantos outros que não estão aqui, nenhum de nós nunca passou por isso, por esses questionamentos. Mesmo que a pessoa não admita, mas já passamos. Né? Como, por exemplo, demora, como a Mari falou, né? Demora, a gente começa a entrar em desespero, às vezes começa a meter os pés pelas mãos, né? Querer resolver antes de Deus. Né? Se Deus não está resolvendo do jeito certo, eu vou resolver do meu jeito. Né? Então, isso é natural para todos nós. Todos nós já fizemos isso, não uma vez, algumas e muitas vezes na nossa vida, porque é da nossa natureza. Né? Mas quando Deus nos faz esperar, a gente só tem uma opção. A única opção é esperar. Né? Jairo não vai apressar Jesus. Ele vai continuar conversando com aquela mulher hemorrágica. É o momento de Jesus conversar lá, ele vai continuar. Não é? Então, nós só podemos esperar. E muitas vezes, Deus permite que a gente sofra simplesmente porque somos afobados demais. Né? Somos ansiosos demais, somos ativos demais e não conseguimos parar. Estamos com as urgências erradas tantas vezes. Né? Queremos que a coisa seja assim, 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 para se resolver dessa maneira, e essa urgência sua não é a urgência dele. Sabe? Então, Deus prolonga o nosso sofrimento para nos ensinar a esperar nele. Sabe? A termos essa fé que espera. A fé que aguarda, a fé que descansa. Sabe? A fé que faz. Tá, pode deixar. Tá urgente, minha filha. Tá morrendo, Jesus. Tá morrendo. Já pensou, Jairo pensando isso? Sim, a minha filha tá morrendo. Ela tem 12 anos, ela tá morrendo. Mas se o senhor acha que é tempo de conversar com essa mulher, eu vou esperar. Porque, na verdade, isso é o certo. Isso é o lógico. Se é Jesus que governa todas as coisas, se toda a sabedoria a respeito do tempo certo pertence a Ele, não a nós, então o certo é que demore, não que seja rápido. Né? Se somente Ele sabe a coisa certa e como fazer o certo, então devemos esperar pelo método dele, não o nosso. Então toda a nossa urgência, na verdade, é burra. A demora de Deus é que é sábia. Então, você insiste, e é como Deus falasse assim, eu não vou cometer essa burrice de fazer agora. Eu não vou cometer esse desatino. Eu sempre gosto de falar a respeito do tempo, uma coisa que a gente tem toda clareza, né? Porque a gente entende os princípios, meios e fins. Né? Eu não conheço nenhuma mulher que, por tão ansiosa que esteja para ver o rostinho da criança que está sendo gerada no seu ventre, que deseje que essa criança nasça com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses. Ela está ansiosa, mas ela sabe, são 9 meses. Eu tenho que esperar. O ideal é que aconteça 9 meses. Eu não quero que venha antes. E se ela pedisse, não, Senhor, faça essa criança nascer com 4 meses, porque eu não aguento esperar, ele vai dizer, eu não vou cometer uma burrice dessa. É da mesma maneira com o nosso sofrimento. Eu não vou. Então, quando Deus nos faz esperar, Ele nos faz saber que Ele sabe o tempo. Que só Ele sabe o tempo. Só Ele sabe a maneira. Ele nos faz enxergar que as nossas urgências não são urgências dele. Que nós precisamos vencer as nossas ansiedades. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. E Mateus 6:25, não andeis ansiosos com a sua vida. Então, é uma maneira de Deus nos ensinar a descansar nele.
a como Jesus dormir no meio da tempestade. Então, enquanto esperamos em Deus, no meio da dor, quando esperamos de fato nele pela fé, a nossa fé é fortalecida. Uma outra questão é que Deus muitas vezes nos permite o sofrimento, permite sofrimento a nós para nos ensinar a crer contra todas as outras convicções, ou as convicções que existem por aí. Todo cristão gosta de ouvir a palavra de Deus, anseia pela voz de Deus, sabe que precisa dessa voz. Porque é a palavra de Deus que fundamenta a nossa vida, que direciona as nossas decisões, que nos molda como filhos de Deus. Mas a palavra de Deus não é a única voz que a gente escuta. A gente escuta também as vozes do diabo. A gente escuta também as vozes do mundo. Nós ouvimos também as vozes do nosso coração. E as vozes que o diabo, do mundo e do nosso coração contradizem a voz de Deus. Elas contradizem aquilo que Deus diz porque elas têm as suas próprias convicções e querem que a gente não acredite na vontade de Deus. E muitas vezes, nos tempos bons, nós somos levados a acreditar nessas vozes. Quando a vida fica mais fácil, quando pensamos que a vida está sob o nosso controle, nós vamos diminuindo o controle sobre essas outras vozes que a gente ouve. E aí vamos permitindo ser moldados por essas coisas. Porque a palavra de Deus deixa de ser algo muito urgente para mim agora. Eu tenho minhas convicções, mas a vida está mansa. Sabe? A maré tá indo, tá tranquilo, então o barquinho tá indo, né? Então não preciso preocupar muitas coisas, então eu tenho muito tempo para conversar, para ouvir, para pensar, né? Para raciocinar, e aí as coisas vão surgindo, e as ideias vão surgindo, e as mentiras com aparência de verdade vão nos moldando. Isso é muito sério, porque são as nossas convicções que nos molda aquilo que somos e a maneira como agimos. E aí, quando vem o sofrimento, o tom dessas vozes aumenta. Deus não se importa com você. Você está sofrendo é porque você não tem fé. Deus não existe, por isso que você está sofrendo assim. Desista de Deus. Isso aconteceu com Jairo. As pessoas disseram para ele, olha, para que você está incomodando mais o mestre? Não tem mais solução. Então, a diferença desses momentos mais difíceis para os momentos mais fáceis é que nos momentos mais fáceis nós vamos escutando essas vozes e por um tempo nós vamos tentando conciliar essas duas coisas. A Bíblia diz isso, mas as pessoas dizem aquilo, a Bíblia diz isso, mas o meu coração diz diferente, a Bíblia diz isso, mas o diabo tem falado diferente, a gente vai conciliando essas duas verdades. Mas quando vem o sofrimento, a gravidade desse momento nos pressiona a decidir que voz nós vamos escutar. Porque agora a coisa tá complicada. Aí nós vamos continuar ouvindo as mesmas vozes, as mesmas, tendo as mesmas convicções que o mundo a respeito de Deus, a respeito da fé, a respeito da vida, a respeito do que são prioridades? Ou agora nós vamos escutar a voz de Deus? Nós vamos voltar a crer naquilo que a Bíblia diz. Eu vou acreditar nesse momento, então, que Deus não está nem aí para mim, ou vou acreditar que, de fato, Ele se importa? Quando as pessoas chegaram diante de Jairo e falaram, não se incomode mais, não incomode mais o mestre, ou seja, deixa, ele não vai resolver o seu problema. Jesus disse para ele, olha, não tenha medo, continua crendo, não perca sua fé. E aí ele teve que tomar uma decisão. Ele ia continuar com Jesus? Ele ia continuar acreditando? Ou ele ia ouvir as outras vozes?
Tempo de sofrimento, queridos, são grandes oportunidades para a gente apurar a nossa fé. Para a gente voltar às nossas convicções. É por isso que, em tempo de sofrimento, muitos cristãos voltam para a Bíblia. Ah, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para ler, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha vida, isso, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia. Mas aí, quando começa a sofrer, o tempo aparece. Mesmo que seja de madrugada, acordam para ler a Bíblia, para orar, porque querem fortalecer a sua alma com aquilo que acreditam e que estava apagado, ou que tinha sido deturpado por tantas outras vozes que ouvia. No momento de sofrimento, a gente seleciona melhor o que houve. Esse momento são oportunidades de Deus para fincarmos mais fundo as verdades que estruturam a nossa vida. Isso fortalece a nossa fé. Para encerrar, queridos, que o nosso tempo a gente está quase chegando em 11 horas, às vezes também Deus permite o nosso sofrimento para nos fazer crer diante do impossível. E os sofrimentos são um grande instrumento de Deus para isso. Quando Jairo chega perto da sua casa, a palavra de Deus fala que a filha já estava morta. E eu fico imaginando o coração de Jairo, chegando e vendo que o pior já tinha acontecido. Mesmo tendo Jairo orado a Jesus, mesmo tendo Jairo esperado em fé enquanto Jesus demorava, mesmo tendo ouvido a voz de Jesus e não das pessoas quando já estava se aproximando, ainda assim, quando Jairo chega, a filha tinha morrido. O difícil se tornou impossível. E Jairo tem que assistir impotente à imagem do impossível. E agora, como continuar crendo? Pastor? Sim, Mário. Determinadas situações como essa, assim, chegar e ver a pessoa já... Para você, às vezes, o ser humano falando assim, eu que sou ansiosa, eu me paraliso. Eu fico pensando como é que ele não se paralisou e como é que ele não perdeu a fé e como é que ele ficou ao lado de Jesus, apesar de todas as circunstâncias estarem contra. E às vezes acontece isso diariamente nas nossas vidas. Quando você tem um hospital, quando você tem alguma coisa negada constantemente por Deus. E isso é muito complicado. Por isso que às vezes, eu acho que você começou isso falando que a gente não tem que questionar o porquê do sofrimento. A gente tem que entender as oportunidades que ele pode gerar na sua vida. E se eu questiono a Deus por que eu estou sofrendo, eu posso aí sim perder a minha fé. E ficar mais ansioso, porque aí eu fico, além da ansiedade do sofrimento, eu estou ansioso esperando uma resposta. Por quê? Por quê? Por quê? Né? E na maioria das vezes Deus não vai dar o porquê. Né? Na maioria das vezes não vai. Na maioria das vezes a gente vai crescendo, e depois a gente vê tudo que aconteceu. Né? A gente sabe que esses momentos são momentos para a gente estar com Deus. Isso a gente sabe. Então, busque a Deus nesse momento. Agora, o que vai acontecer, né? É complicado. Né? E isso se torna ainda pior quando você começa a orar por uma coisa difícil e, apesar da sua oração, a coisa se torna impossível. Aí que a coisa fica complicada. Né? Porque crer quando tudo está fácil é fácil. Né? É dizer que nós podemos andar pelas águas pela fé, andar sobre as águas pela fé, é fácil quando tudo está bem. Mas é no momento que o único caminho que a gente tem diante de nós é o mar, aí que fica complicado dizer que a gente é capaz de andar pelas águas. Não é? Então, é por isso que os impossíveis são verdadeiros assassinos de fé. Faz com que muitas pessoas desistam de confiar. Né?
E na verdade, os impossíveis, eles só são impossíveis porque a gente olha com a nossa própria ótica, né? É impossível o universo ser criado em 6 dias? Eu acho impossível. Deus não acha. É possível abrir o Mar Vermelho? Eu acho impossível. Deus não acha. É possível uma multidão ser alimentado por 40 anos no deserto? Chover pão do céu? Eu acho impossível. Deus não acha. Então, os impossíveis faz com que a gente olhe as coisas pela perspectiva correta, pela ótica correta. O poder de Deus é absoluto. E algumas pessoas costumam dizer Deus tem poder, e eu não gosto muito dessa frase, porque parece que o poder é algo tipo um poder de um super-herói que ele adquiriu por isso ou por aquilo outro. É mais do que algo que Deus tem. O poder é parte da natureza de Deus. Ele é onipotente. Então, não apenas ele tem poder, ele é poderoso. O tempo todo, ele é todo poder. E não existe nenhum poder que não advenha dele. Né? Então, o nosso sofrimento não diminui o poder de Deus. E não diminui a capacidade que Deus tem para fazer do nada todas as coisas. Então, tempos de sofrimento são grandes oportunidades para aprendermos isso e fortalecer a nossa fé. Porque naquele momento, a única coisa que a gente pode fazer é acreditar que Deus pode fazer o impossível. E é incrível como muitas vezes nós de fato acreditamos que Deus pode fazer o impossível na hora do sofrimento. A gente de fato crê nisso. Então, queridos, você consegue imaginar como o Jairo ficou depois que tudo passou? Depois que a filha dele foi ressuscitada? Depois que tudo passou, certamente Jairo já não tinha mais o mesmo relacionamento com Jesus que tinha antes. Tudo aquilo trouxe um benefício gigantesco para a vida dele. A fé dele foi fortalecida. Então, queridos, não é bom sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas pior do que sofrer é ter a nossa fé enfraquecida por falta de uso. Ter a nossa fé enfraquecida por falta de exercício. Então, Deus que quer para nós o melhor, muitas vezes, Ele vai fazer com que a gente sofra para que a nossa fé seja fortalecida. Então, na hora que você estiver titubeando na fé, peça para Deus te dar fé. E pode ser que Deus te faça sofrer para que a sua fé seja fortalecida. E se isso acontecer, vai ser uma bênção. Porque a vontade de Deus sempre é poderosa, sempre é justa e sempre é boa. Amém? Alguém quer falar alguma coisa para complementar, para concordar, para discordar, para perguntar, para responder? Se não temos perguntas, nós vamos orar, encerrando o nosso estudo. Eu vou pedir para o Tiago que ore ao Senhor e assim o nosso estudo essa manhã está encerrado. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças. A tua palavra é um alimento, Senhor, para nós. Nós te agradecemos ao Senhor por nos permitir reunir-nos em torno das Sagradas Escrituras e nós cremos, Senhor, que as palavras de vida estão contidas nela e nos alinham à santa, sagrada vontade do Senhor. Ó Deus, o sofrimento
não é bom para nós, mas nos lembra de muitas coisas, Senhor. Nos lembra que nós somos pecadores, nos lembra que nós somos pó, como o salmista nos diz, mas nos lembra que o Senhor tem cuidado de nós, como o mesmo salmista diz. Nos faça, Senhor Deus, compreender através do sofrimento, coisa tão difícil, que o Senhor continua sendo soberano, o Senhor continua imutável. Ó Senhor, no céu talvez nós nos lembremos do sofrimento, mas nós não vamos sentir dor. Isso é uma verdade. E, Senhor, no céu também nós vamos ter uma convicção de forma muito maior, uma dimensão eterna da figura de Jesus Cristo. Nosso sofrimento não vai nos causar dor, mas nós vamos nos lembrar com talvez felicidade, Senhor, que foi bom, que valeu a pena, que quem fez foi o Senhor e que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, é o homem, é o próprio homem de dores, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a passar pela fé, sem murmuração, talvez com lamento, talvez seja o lamento a única forma que nós tenhamos para nós nos comunicarmos com o Senhor, mas nos ajuda a compreender, Senhor. O Senhor é o Deus do tempo, o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus Criador, e no momento da tempestade, Senhor, nos leve a repousar em Cristo. Faça isso, Senhor. É muito difícil para nós como pecadores, Senhor. É muito difícil. Mas nos ajude, Senhor, porque é o Senhor que pode fazer isso por nós. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus nos abençoe, irmão.